O texto que eu vou ler é um texto que fala muito sobre a importância do Evangelho. Romanos 1, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais uma que o Senhor nos dá, de estarmos em torno do Teu nome, abastecidos pela Tua palavra, Senhor, que revelada aos nossos corações, se torna uma lâmpada, uma candeia, uma luz que ilumina o nosso caminho, um pão que alimenta a nossa fome, Senhor, e nós nos colocamos à disposição da Tua palavra, abrindo os nossos corações, para que ela seja semeada em nós, Senhor, e daquilo que nós ouvirmos não seja apenas uma teoria, Senhor, mas que ela passe para a prática, Senhor, e possamos desfrutar da verdade e da vida que há na Tua palavra, na vida daquele que crê e que aplica, que pratica, que exerce, Senhor, pela fé, tudo que aprende, em nome de Jesus. Então nos ensina, Senhor, nos qualifica, nos aperfeiçoa, nos melhora, para que possamos viver, Senhor, mais um mês, debaixo da Tua graça, favorecidos pelo Senhor e praticando, Senhor, o Teu ensino, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Hoje, uma das maiores dificuldades que a nossa geração tem, e você vai ver isto, talvez já dentro da tua casa, com os teus filhos, se você busca uma autoavaliação, você vai também perceber isto. Se você avalia também, analisa as pessoas, você vai perceber isto, que uma das maiores dificuldades que a nossa geração tem, é saber lidar com as suas emoções. Lidar com as nossas emoções. Estou vendo aqui a Juliana, que é pastora na igreja, psicóloga, provavelmente a agenda dela está lotada. No seu trabalho, dentro da ciência da psicologia, e outros aqui que temos que trabalham com o comportamento humano, e como pastores também, no dia a dia, nos conselhos, nos aconselhamentos, a gente percebe que as pessoas estão com dificuldade de lidar consigo, com as suas emoções. Isso tem a ver com o efeito de uma sociedade muito hedonista. A sociedade atual e a sociedade que verá a volta do Senhor Jesus, a humanidade naquele tempo, e cada vez mais vai se intensificar isto, será uma sociedade muito dada aos prazeres imediatos. Lá fora o que a gente ouve do mundo pregando aos nossos corações é: faça o que você tem vontade, faça o que te dá prazer, faça o que gera essa emoção. Eles estão nos tirando da racionalidade e nos levando para as emoções exacerbadas, aonde nós perdemos então a capacidade de autocontrole, de domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. E por causa disso, muitos de nós estamos tendo dificuldade de nos relacionar com Deus, com o Evangelho, porque o Evangelho não é emocionalismo, o Evangelho é razão. O culto que o Senhor espera de nós é um culto racional, não é um culto que não tenha emoção. É impossível nós separarmos o humano das suas emoções, mas não é um culto governado pelas emoções, é um culto governado pela mente, pela razão, pelo raciocínio. Nós como igreja, muitos de nós estamos nos perdendo porque queremos o emocionalismo. Coisa boa quando a gente está num culto e de repente a gente sente a presença do Senhor e a gente chora, a gente se alegra, a emoção aflora. Mas o culto que de fato muda a nossa história é o culto que a gente pensou, que a gente raciocinou, que a gente ponderou o que foi falado. O que a palavra me ensina é que quando alguém está pregando o Evangelho, eu não devo apagar o Espírito é vida, o Espírito mexe nas nossas emoções, é Espírito, alma e corpo, o Espírito interfere em todas essas coisas. Porém, o que a palavra me ensina é que eu devo avaliar com razão, com raciocínio, com prudência,
a profecia, o que está sendo pregado, para que eu possa de fato tomar decisões racionais. Paulo, quando pregava, diz a palavra que os tessalonicenses eram menos nobres do que os bereanos, porque os bereanos, ouvindo a palavra, recebiam com alegria. Olha a emoção aqui, porque a palavra alegra. Porém, a alegria não dominava a razão. Eles iam conferir para ver se o que Paulo estava pregando era de fato verdade. E hoje, muitos de nós estamos perdidos. Basta uma emoção para vir uma decisão. A emoção governa muitas vezes as nossas decisões. E o mundo contribui para isso. Hoje, quando você vê, tudo parece que está voltado para despertar em nós emoções. Você vai num shopping, você nem estava pensando em comprar nada, mas é tudo tão programado, as vitrines, as coisas, tudo é tão intencionalmente planejado que vai te despertando emoções. Quando você vê, você está com um monte de sacola na mão. Nós temos aqui irmãos que serão candidatos esse ano, eles sabem disso. Em algum momento um marqueteiro de campanha vai propor: vamos trabalhar a emoção, vamos contar uma história, e aí se alegra, e aí se chora, e aí se conecta por meio das emoções. Não que elas não podem estar presentes, mas muitas vezes isso se sobrepõe àquilo que de fato precisamos ter nas decisões que temos que tomar no que diz respeito à nossa prefeitura do futuro, que são propostas, que são planos de governos coerentes, de gente que senta e lê: peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. A emoção não tomou conta da razão. Tudo na vida hoje está caminhando para isto. Emoções. Nunca fez tanto sentido quanto hoje a expressão um turbilhão de emoções. Nunca fez tanto sentido como hoje a expressão estou com as emoções à flor da pele. Tudo isso começou com o tal do Roberto Carlos. São tantas emoções. E isso está roubando a nossa capacidade de nos relacionar com Deus e conosco, e termos o equilíbrio para de fato desfrutarmos e vivermos as promessas do Senhor e o projeto de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós formos depender só de emoções, tem muita coisa que você precisa fazer que você não está a fim de fazer, mas tem que ser feito. E se você depender só do ânimo, só da alegria, só da disposição, e viver somente por isso, muita coisa que precisa ser feito você não vai realizar. Por outro lado, se as emoções ruins te afetarem de tal forma que você fique abalado e paralisado, você também não vai conseguir executar muitas coisas. Então as emoções, elas estão presentes, elas são importantes, mas elas não podem dominar a nossa razão. O Evangelho se trata de pensar, de executar, de praticar, apesar das emoções. Essa semana passada, eu estava assistindo um podcast e lendo um material sobre esse universo das emoções e quantas são as nossas emoções e como é difícil lidar com elas. Mas eu estava vendo um trabalho científico de um especialista nessa área, e ele dizia que muitas são, sem dúvida alguma, você pode nomear, talvez você não consiga nem nomear o que você está sentindo agora, porque já é um acúmulo de tantas emoções que você não consegue dar nome à emoção, exatamente o que você está sentindo. Muita gente está assim. Você encontra pessoas muitas vezes que elas estão perdidas, talvez elas cheguem em consultório, chegam na igreja e elas dizem: eu não sei o que eu estou sentindo. Essa semana ainda, sexta-feira, nós fomos num jantar do nosso projeto Ele Está à Mesa, e o pastor Cacá, que é o pastor da ação social, estava dizendo sobre uma pessoa que chegou aqui à noite. Ele estava servindo o jantar ali no jantar solidário, e de repente entrou uma mulher muito bem vestida, num carro muito bacana, com uma criança junto com ela, e ela entrou e parou ele e perguntou: por acaso o pastor da igreja está aqui? Eu preciso falar urgentemente com o pastor. E ele disse: o pastor oficial? Não, mas pode ser qualquer pastor. Pode, eu sou pastor, então você pode orar por mim, diz ela.
Aí ele assim, claro, vamos orar. E aí ele veio com ela aqui dentro, pegou aqui o óleo, foi fazer a oração por ela, perguntou: tem algo especial que você precisa buscar no Senhor, que está te afligindo? Enfim, tem algo que você quer que eu ore por você especialmente? E a resposta dela para ele foi: eu não sei, eu tenho tudo, não me falta nada, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu acordei com uma angústia, uma vontade de morrer, uma coisa que eu não sei mensurar, eu não sei nomear, eu só estou muito mal, eu preciso que ore por mim. Alguém que não está conseguindo lidar, nomear, tratar as suas emoções, e isso não é incomum, isso está acontecendo aos montes. Nós vemos hoje muita gente extremamente ansiosa, extremamente angustiada, extremamente emotiva e não sabendo lidar com as suas emoções. E aí esse especialista estava dizendo que do turbilhão e muitos nomes que você pode dar a várias emoções que você tem, o ser humano na sua complexidade, na verdade você pode simplificar, reconhecendo que todas as emoções, elas partem de 4 emoções primárias, 4 emoções principais, todas partem dessas 4, e se você souber lidar com essas 4, você já melhora muita coisa na sua vida: medo, tristeza, raiva e alegria. Essas são as 4 principais emoções que nós temos, e que interferem diretamente em quem nós somos, como vivemos, o que escolhemos, para onde vamos, o que vamos realizar, o que estamos já colhendo por conta das decisões que tomamos, baseado nessas 4 emoções: medo, tristeza, raiva e alegria. E quando ele falou isso, na hora me acendeu a curiosidade, porque eu sou do tipo que eu estou com um livro científico na mão e a Bíblia na outra. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu procuro na Bíblia para ver se tem base, se tem fundamento, se faz sentido. E quando você vai para a Bíblia Sagrada é amplamente difundida essas 4 emoções. E aprendermos a lidar, e provérbios, e salmos, e ensinamentos de Cristo, e cartas de Paulo, e fatos e fatores dentro da palavra do Senhor que nos ensinam a nós como seres humanos, porque a palavra do Senhor diz que todo o nosso espírito, alma e corpo será preservado. O nosso espírito está salvo, está tudo bem, ainda que você não saiba lidar com você direito, ainda que você não saiba tomar decisões direito, ainda que você viva dando cabeçada nessa terra, porque não sabe lidar com as suas emoções. O fato de você ter crido em Jesus Cristo, a graça do Senhor te salvou. Se você morrer hoje, ainda que tome uma decisão errada por causa das emoções, está salvo. Mas enquanto você e eu andarmos nessa terra, nós lidaremos com a alma, que é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós lidaremos com os nossos ímpetos, com os nossos desejos, e isso vai afetar de fato o nosso corpo. Então nós somos uma tricotomia, nós dependemos. Como igreja, às vezes a gente trata só as questões do Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Para que ficar tratando o que está pronto? Jesus já resolveu a questão do nosso Espírito na cruz do Calvário. Agora, nas questões do dia a dia, dos relacionamentos, da nossa existência e caminhada e jornada sobre essa terra, a Bíblia está cheia de referências e de ensinamentos sobre a lidarmos com as nossas emoções. Medo, tristeza, raiva, alegria, está tudo ali. E aí eu comecei a olhar e comecei a pensar, e a ver personagens e pessoas e histórias onde essas emoções estavam afloradas. E um dos personagens que você vê muito claramente essas 4 emoções afluindo na sua vida é Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve que lidar de forma intensa com essas emoções. O apóstolo Pedro, ele foi alguém que sentiu muito medo e teve que lidar com isso. E na emoção chamada medo é aquilo que nos paralisa. O medo é o sinônimo da falta de conhecimento. Medo é sinônimo de falta de conhecimento. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente evita. Nós queremos o conforto, nós queremos o controle, nós queremos a dominação.
Nós buscamos pela facilidade de dominar as coisas, e tudo que aparenta-se novo nos dá medo. Agora a palavra vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem. O medo precisa ser enfrentado. O medo são obstáculos que se apresentam e que de fato é importante. A emoção do medo muitas vezes é importante porque, por não conhecer, é melhor temer do que se arriscar e quebrar a cara. Agora, o medo não pode ser paralisante, no sentido de você não querer descobrir como vencer aquele obstáculo, como ultrapassar aquele adversário, aquela crise, aquele problema. E o problema do medo é esse, que paralisa muita gente. Tem muita gente que não está vivendo o chamado de Deus para a sua vida porque tem medo. O medo domina, o medo controla, o medo do novo. Comecei a congregar, estou na igreja nova, estou no novo ambiente, mas eu estou com medo. Estou com medo porque eu já conheço o evangelho de muitos outros tempos e já sofri tanto. Já vivi outros lugares, outras igrejas, outros ministérios. E aí agora o medo te trava de viver o novo de Deus. Talvez até pelo desconhecido mesmo. Nunca viveu nada. E tem medo de avançar. O medo ele é bom até o ponto em que você passa a estudar o que está te parando. E a partir do momento que você conhece sobre, você procura vencer esse obstáculo. Pedro, juntamente com os discípulos, diz o texto de Mateus capítulo 14, Jesus Cristo vem alta madrugada, eles num barco, na tempestade, andando sobre as águas. O texto é claro em Mateus 14, que eles viram Jesus andando e gritaram, um monte de barbudo, 12 deles, machões, pescadores, bravos, mas quando viram Jesus andando sobre as águas, gritaram, é um fantasma. E diz o texto claramente, tiveram medo. E aí Jesus, prontamente, diz o texto que imediatamente, porque o Senhor ele tem um compromisso, agir imediatamente contra tudo aquilo que te dá medo. O Senhor não te deu o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de poder e de equilíbrio. Imediatamente Jesus se interfere na situação e diz assim, ó, coragem, não tenham medo, sou eu. Tem coisa que você está com medo e é o Senhor que está fazendo. E o Senhor está dizendo coragem. Parece fantasma, mas não é, é o Senhor. Tem gente que está aqui, que está pedindo uma experiência poderosa com o Senhor, viver coisa nova do Senhor, mas antes de viver, você precisa lidar com os teus medos. Você já parou para pensar nisso? Que a presença do Senhor não é só gloriosa, ela é espantosa? Você já parou para pensar que na Bíblia Sagrada, as pessoas que tiveram experiências profundas com o Senhor, de manifestação e teofonia de Deus, praticamente todos caíram no chão, o Senhor teve que levantar, calma, coragem, sou eu, não tenha medo. Porque Deus, quando se manifesta, Ele é grandioso, e se nós tivermos juízo, óbvio que o seu poder diante da nossa humanidade nos atemoriza, mas o Senhor mesmo assim diz, coragem, não tenha medo, sou eu contigo, eu por ti, eu na sua vida, e eu comecei uma boa obra e eu vou completá-la. Ela é maior do que você pode suportar sozinho, mas comigo você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Então não tenha medo, coragem, seja forte, seja corajoso, porque se Deus entregar uma coisa na tua mão, pode ter certeza que você vai precisar de coragem para realizar. E a forma pela qual você vai desenvolver essa coragem é começar a conhecer. Por isso que a palavra diz, conheçam a verdade, e ela vos libertará. Do quê? Do medo, da paralisia. Conheçam e prossigam em conhecer. Por isso que no Evangelho, a palavra diz assim, ó, se você parar de conhecer, você logo esquece até o que já sabe. Tem coisas que nós aprendemos do Senhor que foram úteis até aqui, mas tem muita coisa para ser conhecida, para desfrutar algo novo, para não nos atemorizarmos com as coisas que o Senhor está fazendo e ainda fará sobre a nossa vida. Então tem que enfrentar o medo. Jesus se apresenta a eles e diz assim, ó, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro começa a enfrentar o seu medo. Se és tu mesmo, manda que eu vá até a ti por sobre as águas. Jesus disse, muito bom, vem. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. Mas à medida que ele foi se afastando do barco, que era a sua zona de conforto, ainda que na tempestade, as coisas foram se amplificando.
A tempestade foi se ampliando. A falta de muletas gospel e religiosas foram intensificando. E aí diz a palavra que ele, reparando no vento, teve medo e começou a afundar. Tem coisas que o nosso medo impede até da gente começar. Tem coisas que a gente já começou e de repente, meu Deus, é perigoso esse negócio que eu estou fazendo, né? Meio perigoso. Mas não foi o Senhor que te pegou pela mão e disse, vem? Não foi o Senhor que disse, vai? Então vá, meu irmão, vá. Porque Deus não é um Deus de coisas pela metade, Deus é um Deus de conclusões. O que Ele começou, Ele vai terminar. E Ele só espera de você coragem do início ao fim, ousadia do início ao fim. Não é a presunção de confiar em si mesmo, mas é a certeza de que aquele que te chamou é fiel para te segurar. Mas é necessário saber lidar com o medo. Aí Jesus segura a mão dele. Por que tu duvidou? Homem de pequena fé. Por que tu deixou a tua emoção te dominar? Por que de repente a circunstância que vai afetar a emoção, por que ela te dominou? Se você saiu pela fé, por que agora você está pelo medo? É do princípio ao fim. Olha o que nós lemos aqui. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Do princípio ao fim é fé. E no meio do processo as emoções vão tentar nos dominar. No caso de Pedro foi o medo. E aí o Senhor lhe segurou pela mão. Isaías capítulo 40 tem uma profecia e uma promessa que diz assim: aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor voarão alto como águias. Meu irmão, você consegue compreender a dimensão da promessa do Senhor? Grandes voos, grandes lugares, por cima das nuvens, acima das tempestades, desfrutando de uma visão privilegiada, onde você consegue antever as coisas, você consegue lidar e perceber o que o Senhor tem como promessa. Agora é importante algo, você vai ter que aprender a lidar com medo de altura, porque a águia voa alto. Se você não aprender a lidar com medo de altura, você não vai chegar nesse lugar. Então você precisa conhecer, você precisa se desenvolver, você precisa enfrentar. Não pense que Davi não teve medo de Golias, não teve medo do urso, não teve medo do leão, mas ele sabia em quem ele cria, e ele disse: não é contra mim que tu vem, tu até vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus a quem tu tens afetado. Ou seja, ele sabia que aquele que estava com ele era poderoso. Se tinha um leão lá no deserto, ele tinha com ele o leão da tribo de Judá. E os medos devem ser enfrentados. Tem gente aqui com medo de casar, tem gente aqui com medo de ter filhos, tem gente aqui com medo de tomar uma decisão ministerial sobre o que o Senhor já te chamou há muito tempo. Como eu pregava no outro dia, exigindo garantias do Senhor maiores do que aquelas que Ele já deu. Não exija garantias maiores. Tem muita gente fazendo muito voto, muito compromisso, muito voto, muita prova de Deus, meu irmão. Se o Senhor te chamou, Ele é a tua garantia. Não é o que Ele te promete, é o que Ele é que é a garantia. Se lança, e lance fora todo medo, porque Ele tem cuidado de você. Medo de empreender, medo de executar coisas que certamente são desafiadoras, mas aquele que é por você, garante que ninguém pode ir contra você. Se o Senhor te chamou, o Senhor te financia, o Senhor te protege, o Senhor te guarda. Você só tem que andar com Ele, só tem que confiar nele, e dar os passos conforme Ele vai te dando a autorização para andar. Mas não tenha medo, porque você vai andar por sobre as águas, as ondas não vão te afundar. Pedro teve que lidar com a raiva, e nós temos que aprender a lidar com raiva também, porque a raiva, ela é boa, ela não é ruim. Raiva é bom porque nos tira da inércia, raiva é bom porque nos tira do comodismo, raiva é bom porque nos faz tomar decisões que transformarão de vez
situações que há muito tempo estamos procrastinando, empurrando com a barriga. Tem coisa que se você não se revoltar, você não vai resolver. Grandes homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias se indignaram com alguma coisa. E uma vez que se indignaram, se levantaram como resolvedores de problemas. Tem dois tipos de pessoas: os que causam problemas e os que resolvem problemas. Nós podemos ser os causadores de problemas. Tem gente que onde vai está arrumando confusão com alguém. Mas tem gente que se levanta indignado: vamos resolver esse negócio. As maiores profissões, os maiores bens de consumo, de serviço, ofertas, são coisas que resolvem problemas de pessoas. De alguém que se indignou: peraí, não faz sentido. Até quando a gente vai ficar atravessando o Oceano Atlântico de navio? Será que não dá para voar, não? Não, mas é impossível, como é que o homem vai voar? Não, eu vou resolver esse problema. Pessoas que não se conformaram. E a raiva, muitas vezes, é o combustível. O problema da raiva é que a raiva não pode ser, ou melhor, a raiva deve ser uma queimada controlada, e não um incêndio florestal. Você já viu queimada controlada? Você já viu? Muitas vezes fazem queimadas controladas. Agora no Pantanal mesmo, com essas queimadas e incêndios florestais, muitos saem botando fogo para eliminar o fogo, num controle da queimada, do incêndio florestal. A raiva tem que ser isso, a raiva tem que ser canalizada, a raiva tem que ser controlada. Mas a raiva não é algo que você leva com você. Diz a palavra assim, ó: não se põe o sol sobre a vossa ira. A raiva, se você levar com você, se você guardar para dentro de você, se você não utilizá-la apenas para resolver um problema, uma injustiça social, um fator de injustiça, se a raiva não for um agente combustível para isso, e você guardar simplesmente como ódio, como algo que te domina, meu irmão, você vai adoecer, você vai amargurar, você vai se perder, você vai acabar matando ou vão te matar. Porque o homem iracundo, ele provoca besteiras. Outro dia eu estava vendo uma cena terrível de um motociclista que passou, chutou o retrovisor do carro do cara, o cara se indignou, saiu e matou o cara atropelado. Dominação da raiva. As pessoas estão descontroladas. E no impulso da raiva, o ser humano ele vai para a morte mesmo, ele vai para a eliminação do seu opositor. E a raiva não é para isso. A raiva tem que ser algo para você se indignar com você, com uma situação de injustiça e resolver. E ser um agente de transformação social em nome de Jesus. Pedro, ele teve que lidar com a raiva, que humanamente era justificável. Jesus é preso. Pedro se indigna com a injustiça porque Jesus estava sendo preso. Pega uma espada e arranca a orelha de Malco. Jesus repreende Pedro e cola a orelha de Malco. Humanamente falando, faz todo sentido. Jesus não merecia, Jesus era puro, Jesus era santo, Jesus era aquele que estava cumprindo o propósito do Pai. Mas Jesus havia dito para Pedro: Pedro, é necessário que essas coisas aconteçam. E Pedro não soube dominar essa raiva. Pedro teve que lidar com a tristeza. E a tristeza, ela é um sentimento e uma emoção que aflora quando alguma coisa não está bem conosco. A tristeza é algo que é solucionado pela autoavaliação. É a casa que não está bem, a família que não está bem, a saúde que não está bem, são os negócios que não estão bem. E aí de repente você é tomado por uma tristeza. E a tristeza por si só é uma emoção necessária, porque ela te leva a uma autorreflexão e uma necessidade de solução. O problema é quando ela te domina também, e aí nós temos a geração mais depressiva da história da humanidade. Porque na tristeza profunda e não tratável de um povo que não está sabendo lidar consigo, torna-se depressão. Pedro, diz a palavra, negou Jesus depois de ter dito que morria por Jesus, e Jesus disse: vai me negar, e ele negou mesmo. E diz a palavra que quando ele nega pela terceira vez e o galo canta, ele sai e chora amargamente, uma profunda tristeza.
Tem coisas que para nós desfrutarmos a alegria que o Senhor está para proporcionar, a gente tem que passar pela tristeza, porque senão a gente não vai se avaliar, não vai fazer a reflexão necessária. Tem muitas coisas que eu desfruto hoje de alegria na vida ministerial, familiar, pessoal, que tem a ver com um profundo vale de tristeza anterior. Só que vale de tristeza não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Tristeza não é o fim. Tristeza, quem aqui já ficou triste do nada? Assim, estava tudo bem, de repente uma tristeza que você não consegue explicar. Isso acontece. É uma emoção que está ali. É uma emoção necessária. É uma emoção de reflexão. Porque às vezes a gente está vivendo tudo, achando que está tudo certo, mas tem alguma coisa para ser consertada. E se a gente não passar por uma tristeza momentânea, a gente não vai parar. A gente não vai parar para pensar. Então veja que são emoções necessárias. Mas temos que aprender a lidar com elas. Por último, obviamente, a alegria. Pedro passou pela alegria. Vários momentos de alegria, mas para mim o momento mais intenso de alegria foi em Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu, uma promessa de Jesus cumprida em Atos, no dia de Pentecostes. Eles foram tomados pelo Espírito que encheu a todos que estavam na casa. E o mundo que só é acostumado com alegrias artificiais, e as pessoas que não conhecem a verdadeira alegria, ao vê-los desfrutando de um momento de celebração, de gratidão, de comunhão intensa, extremamente alegres, cheios do Espírito Santo, disse, só podem estar bêbados, 9 horas da manhã, já estão bebendo logo cedo. E aí o que Pedro disse? Não se trata de bebida, se trata de uma promessa realizada. E nós agora estamos cheios do Espírito Santo, porque verdadeira alegria só tem aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a alegria permanente, essa é a alegria prometida, essa é a alegria que de fato nos completa. Essa é a alegria que é do tamanho do vazio e do buraco da necessidade que nós temos. O Espírito Santo de Deus. O mundo está procurando felicidade, alegria, contemplação, celebração, em muitas coisas que aparentemente resolvem, mas não completam, porque só está completo do sentimento e da emoção da alegria aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Que esta seja uma manhã onde nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para desfrutarmos de uma alegria que é um fruto do Espírito durante todo esse mês de agosto, em nome de Jesus. Uma alegria permanente, uma alegria importante, uma alegria que é eficaz. Jesus Cristo passou por essas 4 emoções. A diferença de Jesus para Pedro é que Jesus não pecou, mas ele teve que lidar diretamente com essas 4 emoções. A raiva, Jesus teve que pegar um chicote e sair dando chicotada dentro do templo, virando mesas de cambistas, porque lá já havia as igrejas das conferências com bilheterias pagas, fazendo da fé um mercantilismo gospel. E Jesus com raiva virou tudo. Meu Deus, mas por que ele virou tudo? Ele podia matar, mas ele controlou. Ele fez uma queimada controlada e não deixou o fogo pegar, porque terrível coisa é cair na mão do Senhor, que é fogo consumidor. Ele podia matar todo mundo ali, ele podia derrubar o templo, mas ele só deu um ensino pedagógico. A raiva foi importante para mostrar o que agrada e o que não agrada ao Senhor, e é por isso que muita gente pergunta, por que vocês não fazem esse tipo de coisa dentro do CI? Porque eu não quero provocar raiva no Senhor. Não quero ofender, nós não vamos ofender ao Senhor. Deus não quer essas coisas. Deus quer da igreja espontaneidade, generosidade, voluntariedade. Deus não quer da igreja negócios. Aquele que virou a mesa lá no templo vai virar de novo. Você pode esperar, ele vai virar de novo, porque isso provoca raiva. Eu não quero passar raiva no Senhor. Mas Jesus soube lidar com a raiva. Nós precisamos aprender a lidar com a raiva também. Jesus soube lidar com a tristeza. Jesus no Getsêmani disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa angústia mortal. Fique aqui comigo, vamos orar um pouco. Qual é a diferença de Pedro para Jesus? Aqui está o ensinamento. A tristeza estava em ambos.
Qual a diferença? Pedro fugiu, se isolou, chorou amargamente, correu o risco de se acabar, porque quem se isola corre o risco de se acabar. Jesus, na sua tristeza, escolheu poucos, mas necessários, para estar com ele, dizendo assim: eu não estou bem hoje, cara, vamos andar junto, me ajuda, ora comigo. Por isso a importância da comunhão, por isso a importância do relacionamento. Nós somos tentados muitas vezes a nos isolar nos momentos de tristeza, e de fato a gente precisa sair do foco. Quando João Batista morreu, foi morto, assassinado, diz a palavra que Jesus estava trabalhando intensamente. O que ele disse para os discípulos? Vamos para um lugar solitário, vamos descansar um pouco? Porque aquilo abalou ele, aquilo entristeceu ele, mas ele não se isolou totalmente. Não se isole totalmente, não caia numa depressão por causa de um momento de tristeza. Procure pessoas fiéis, leais, gente que anda com você, gente que você sabe que intercede por você, gente que vai alegrar o teu coração, vai te ajudar nesse momento, e esse momento vai passar em nome de Jesus. É inevitável as aflições da vida, são inevitáveis, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu, e Jesus ensina isso. Jesus passou por um momento de medo intenso ainda no Getsemane. Diz a palavra que Jesus suou sangue e clamou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sofreu um fenômeno chamado hematidrose. Você sabe o que é isso? Isso é possível nós sofrermos. Ante ao desespero e à agonia da morte, Jesus suou sangue. É possível que alguém aqui sofra uma agonia tão grande, de um medo e um desespero tão grande, que isso aconteça, esse fenômeno. Mas qual é a diferença de Jesus para Pedro? Jesus, apesar do medo, enfrentou o obstáculo. A cruz lhe esperava, era a sua missão, e ele foi apesar do medo. Pai, se possível passa, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus nos ensinou a orar dessa forma: Pai, seja feita a tua vontade, aqui nessa terra, nesse pó, como é feito nos céus. Estou com medo, Senhor, mas eu vou na tua palavra. Estou com receio, Senhor, mas o Senhor prometeu e o Senhor é fiel, eu vou dar o passo necessário. É isso que o Senhor espera de nós, essa é a força e a coragem que nós devemos ter. E Jesus certamente passou pela alegria da ressurreição, depois da tristeza, depois do medo, depois da angústia, depois da raiva, depois do desespero, depois das emoções afloradas, tantas quantas você pode imaginar, e seja lá qual for a que você esteja sentindo, ele sentiu também. E é por isso que ele pode ser mediador e aquele que nos ajuda, porque ele conhece, ele sabe as emoções que nós passamos. Ele se fez carne para sentir na carne as emoções que eu e você sentimos. E aí vai dizer o escritor de Hebreus, no capítulo 12: tende os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da vossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, a emoção aqui, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Olha a outra emoção aqui. E se assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Olha outra emoção aqui. Pelo menos 3 emoções esse texto está falando, e está dizendo que todas elas são controladas quando nós pensamos em Jesus, olhamos para Jesus, confiamos em Jesus, conhecemos Jesus. E aqui está o ponto alto dessa mensagem: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do começo ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Qual é o problema de muitos de nós hoje? A fé está sendo gerida pelas emoções, quando a fé deve ser o governante das nossas emoções. O problema de muitos de nós é que nós estamos esperando que uma emoção motive a nossa fé. Outro dia alguém me perguntava: pastor, eu oro, eu jejuo, eu louvo, eu ouço a palavra, eu faço todos os ambientes, eu promovo tudo que eu posso, mas eu não sinto nada. O que eu faço? A minha resposta para ele foi bem racional, até meio grosseira, mas era uma intenção, porque a ideia era fazer a emoção ser suprimida pela razão.
O que eu faço? Se eu faço tudo o que tenho que fazer e não sinto nada, eu disse a ele: creia mesmo sem sentir. Porque a vida do cristão é crer, ainda que não esteja sentindo nada. É confiar, ainda que nada aflore. Como eu disse a você, muitas vezes, por viver pela fé, as emoções se aflorarão. Entretanto, a fé governa as emoções e não o contrário. E muitos de nós hoje não estamos entrando nesse lugar de experiência, de relacionamento, de catalisação de milagres, porque o agente catalisador do milagre é a fé, não é a emoção. O justo do princípio ao fim vive pela fé. Tem vezes que a emoção é contrária à fé. A tua fé diz, vai dar certo, a tua emoção diz, recua porque está perigoso demais. Quem vai nos governar? A fé ou a emoção? Você pode estar com medo, mas tenha fé. Você pode estar triste, mas tenha fé. Você pode estar aflita, mas tenha fé. Você pode estar com ansiedade nesse momento, mas tenha fé. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Você pode até estar muito alegre, preserve a tua fé. Porque às vezes na alegria, na contemplação e na celebração nós esquecemos do Senhor. Viva pela fé do princípio ao fim. E fé não é emoção, fé é certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor vai fazer. Ainda que a circunstância não seja favorável, é o cumprimento de Salmos, o Salmo de número 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai semeando, chorando, enquanto lança a semente, com cânticos de alegria, voltará colhendo os seus feixes. O fim é a alegria. O resultado final será a contemplação. Mas isso tudo se a emoção não nos dominar. Se tem algo te dando medo, meu irmão, mês de agosto agora, por exemplo, muitos amaldiçoam esse mês dizendo que é o mês do desgosto. Em nome de Jesus, é o mês agosto do Senhor. E se é agosto do Senhor, é um mês bom, é um mês de criação, é um mês de crescimento, é um mês de contemplação, é um mês de avanço da sua vida e da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Está com medo? Olha para o Senhor, tende os olhos fitos no Senhor. Ele, pela alegria que lhe foi proposta. Qual é a alegria que te foi proposta? Suporte a cruz, despreze a vergonha. Olha que tipo de emoções. Muitas vezes nós vamos ser envergonhados por causa do nome de Jesus. Vão tentar envergonhar, fazer de nós motivos de escândalo. Meu irmão, pela alegria que te foi proposta, suporta essa cruz e despreza a vergonha. Pense bem naquele que sofreu contra todos os problemas que sofreu, para que a gente não canse nem desanime. Diz a palavra que na luta contra o pecado, nós não chegamos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. E a gente vive como? Pela fé. A emoção governada pela fé. Que este seja um mês, que a partir de agora a nossa vida seja assim. Nem sempre as emoções contribuirão para aquilo que nós estamos enxergando pela fé. Só que a nossa fé governa, e o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar e celebrar pela fé